Mas deixa eu dar um bom dia aqui pro professor e economista Alcimar Chagas, que nos dá o prazer da visita e nos presenteia inicialmente com 2 livros, um para mim e outro para o Júlio. Alcimar Chagas, A Economia Fluminense, Análise da Conjuntura e Perspectivas. Vem editado pela Autografia. Bom dia, professor Alcimar Chagas. Bom dia, Janino. Bom dia, Max. Bom dia. Bom dia, Júlio, que não está presente, mas está atento, né? Bom dia a todos. Tá, o Júlio está online. Todos os ouvintes. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez contigo, né, Janino? É isso aí. Bom, o nosso assunto aqui, professor, é novo CAGED, emprego formal no Brasil, na região Sudeste e no estado do Rio de Janeiro. Vamos tentar compreender isso. Perfeito. Janino, veja só, na verdade, nós criamos, só para que todos entendam melhor, né? Criamos o NUPERJ, que é o Núcleo de Pesquisa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, né? Esse núcleo, na verdade, lá na UENF, né, ele surgiu para atender, né, uma necessidade que todos nós sabemos que existe, é consenso entre os economistas e todos que têm interesse na economia do Rio de Janeiro. Qual é esse problema, né? É que, na verdade, os economistas, os pesquisadores do estado do Rio de Janeiro, da capital, né, pensam muito o Brasil, né, e a região metropolitana. Alguns se dedicam à região metropolitana, né? E o Rio de Janeiro, na verdade, ele é muito maior, né? As mesorregiões, o interior, normalmente ficam fora dessas análises, né? E essas regiões, elas são fundamentalmente importantes, né? Então, o NUPERJ veio exatamente para reunir dados, indicadores, análises, estudos científicos, né, sobre o Rio de Janeiro como um todo, pegando também o interior e mostrando que realmente o desenvolvimento do Rio de Janeiro passa por reconhecer o interior também, senão nós vamos ficar na mesma, né, com esse discurso já muito antigo. E aí, como é que anda, que é o título do seu livro, A Economia Fluminense? Bem, Janino, nós sabemos que a economia fluminense, ela passa por problemas seríssimos, né? Você acompanha também muito bem isso desde depois da década de 80, da grande recessão que o país viveu, né? Década de 90, 2000, o Rio de Janeiro foi se desindustrializando, né? E ficando cada vez mais dependente da atividade petrolífera, né? Porque a partir de 70, no final de 70, como nós sabemos, a Bacia de Campos foi constituída, né? E nós passamos a depender dessas rendas petrolíferas, né? E só que a Bacia de Campos hoje é uma bacia considerada madura, né? Madura, que tem a sua produção, a sua produtividade em declínio, não é? E nós, tudo indica, né? Pelo menos é o que nós podemos observar claramente, é que os municípios beneficiários desses royalties de petróleo, né, de todo esse benefício da Bacia de Campos, não usou bem esses recursos, né? E hoje a gente tem uma mudança de rumo do petróleo, já que sai do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, né? Para a Bacia de Santos, o pré-sal, né? E nós não criamos alternativas a isso, não criamos, né? Então, hoje nós temos uma grande dificuldade fiscal, né? Você vê que o Rio de Janeiro hoje mesmo tem uma dificuldade muito grande em manter investimentos importantes, né? Ao mesmo tempo que os gastos são muito elevados. Ontem mesmo eu ouvi um comentário de um economista dizendo: o que aconteceu com os recursos, né, da venda da SEDAI? Ninguém sabe, né? Falta transparência, né? Então, quer dizer, é necessário um esforço muito grande, como nós estamos fazendo na universidade, de pensar o Rio de Janeiro sobre outro aspecto, né? Sobre como melhorar essa condição produtiva para gerar emprego, renda e melhorar a vida das pessoas, né? Isso viria pela agricultura, por exemplo? Janino, olha, eu estou propondo, né, um debate, eu diria que um debate um pouco diferente aqui para nossa região, porque para nossa região, o Rio de Janeiro, né,
surgiu essa discussão, foi inclusive feito um grande projeto com participação de diversas entidades, que a agricultura seria uma alternativa ao petróleo. Primeiro eu diria o seguinte, que a gente não tem que pensar uma alternativa substitutiva, né? Sai o petróleo, entra a agricultura. Não, eu acho que a agricultura, ela nunca deveria ter sido pensada, a agricultura, a pecuária, as atividades que eu chamo de tradicionais, né? Por quê? Porque, na verdade, as atividades tradicionais, elas é que têm a capacidade de absorver mão de obra. Nós sabemos que, apesar das discussões, né, tão sofisticadas, né, de indústria 4.0, de inovação tecnológica, essas discussões muito bonitas, né, que se colocam aí, a gente precisa entender que a nossa mão de obra, ela não está preparada para isso ainda, né? A gente tem um gap muito grande entre essa mão de obra demandada para assuntos bastante tecnológicos, né, como esses grandes projetos de petróleo, de portos, etc., né? E a mão de obra tradicional nossa, né? Então, o que acontece? O petróleo, nós já vimos, podemos constatar... Você está se referindo que nós não temos carência de mão de obra na área do petróleo. A qualificação. Da agricultura não, porque é cultural nosso aqui, exatamente, não? Exatamente, mas só que a agricultura, ela precisa ser pensada também de maneira diferente. Nós não podemos continuar fazendo a agricultura, a pecuária, de maneira que nós fazemos hoje, porque ela não tem valor agregado, ela não tem poder competitivo. Se você observar bem, qualquer um pode observar bem, você vai nos mercados, vai em qualquer lugar, você encontra produtos de diversas regiões, aqui mesmo do Espírito Santo, né? Não é? E os nossos produtos não têm poder competitivo. Nós precisamos pensar isso, como transformar essa atividade, que hoje é frágil, numa atividade competitiva, né? Produzindo produtos de alto valor agregado e gerando atividade industrial, é o que se chama de agroindústria, né? Criando cadeias produtivas, como a cana-de-açúcar. Sim. Né? Agora, já que você falou em Petrobras aí, eu estou vendo uma matéria aqui, deixa eu ver quando é que ela foi postada. Ela foi postada no dia 4/12, ontem, né? Sim. As ações da Petrobras caíram 32,16% desde a eleição do ex-presidente Lula. O pico atingido uma semana antes do pleito foi de 37,72 por ação preferencial da empresa. No último fechamento, na sexta-feira, dia 2, o papel ficou cotado a 25,91. Mas a gente sabe que esse negócio de bolsa de valores, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? É muito volátil, né? Mas a gente tem que, enfim, tem que observar bem isso, sabe por quê, Janino? Isso é uma outra questão, né? A Petrobras, ela tem um planejamento estratégico muito claro, muito bem definido, porque ao contrário do que muita gente imagina, a Petrobras não é só do Brasil, né? Nós temos acionistas que injetam dinheiro na Petrobras. Sim. Essa que é a verdade. E esses acionistas, eles não jogam para perder. Se você quer manter um quadro de acionistas importantes para injetar recursos para que a Petrobras continue a sua trajetória de investimento, né? Você precisa pensar na maximização da riqueza desses acionistas, ou seja, você precisa gerar lucros, não é? E o medo que se tem hoje é que essa nova gestão possa fazer uma certa intervenção na Petrobras, como no passado, né? Eu acho que hoje as discussões estão ignorando o passado. A gente não pode ignorar o passado, em que a Petrobras foi colocada como, na verdade, um instrumento de política econômica para combater a inflação. Ou seja, os preços, né, não subiam para combater a inflação. Só que nós exportamos petróleo bruto, né, commodity, e os preços da commodity, elas são formadas internacionalmente, né? Então o que acontece? Essa variação do preço da commodity, né, internacionalmente, ela mexe com a Petrobras. Se você pensar numa outra forma de preço dos combustíveis, né, você vai trazer problema para a empresa, não tenha dúvida. Chega-se até a dizer que
o petróleo, a Petrobras não é nossa, é dos acionistas. Exatamente. Né? Pois não, Marcos? Tem uma pergunta aqui do ouvinte para o professor, que é o seguinte, é o Diego Albino dos Santos, ele está pelo chat aqui do YouTube, ele pergunta o seguinte: bom dia, pergunte ao professor se a redução de impostos poderia ajudar a industrialização. Veja, boa pergunta, obrigado. Na verdade, eu diria que industrializar, né, depende de um conjunto de fatores, né? Primeiro, até isso virou um jargão, né, até dos governos, né? Precisamos industrializar o país, porque a nossa indústria já teve uma participação de 30% do PIB, 30 e poucos por cento do PIB. Hoje tem 10%, né? E é a indústria que gera riqueza, não tenha dúvida. Porque quando você pensa numa indústria, quer dizer, você produzindo um processo de produção, né? Você está integrando comércio, serviço, logística, matéria-prima, né? Está integrando tudo. É a indústria que cria, né? Muito bem. Então, o que acontece? Industrializar, né? Primeiro que você precisa pensar nesse país de uma maneira mais geral. É o que eu falo em relação ao Rio de Janeiro. O Brasil exportador hoje é São Paulo, Minas, né? O agronegócio no centro-oeste, né? Esse é o Brasil que exporta. E o resto do Brasil? O que a gente faz com o resto do Brasil? Por isso que a gente precisa ter uma política industrial, né? Não somente nacional, mas também regional. E é isso que a gente vem discutindo muito na universidade, né? Pensando na ideia do desenvolvimento regional e local. Não é? Porque o Brasil é muito diferente, né? As regiões são diferentes demais. E você precisa pensar no processo industrial a partir das regiões, dos locais. Porque, na verdade, a ideia da industrialização também é você integrar cadeias, elos de uma cadeia. Ou seja, o exemplo da cana, volto a frisar. Você tem a agricultura, a cana sendo produzida lá, você tem a indústria que processa essa cana e você gera um monte de atividades ao redor disso, não é? Exporta, enfim, faz tudo aí. Essa é a ideia da cadeia produtiva. A gente precisa pensar nessa cadeia produtiva não só para cana, evidente, mas para todos os recursos que estão disponíveis. Se eu tenho abacaxi disponível em São João da Barra e São Francisco, eu posso pensar numa atividade industrial a partir do abacaxi. Se eu tenho a farinha, eu posso pensar atividade industrial a partir da farinha e por aí afora. Peixe, qualquer coisa, né? Bela Joana foi criada para isso, né? Exatamente. Mas não deu certo porque estavam querendo pagar pouco pelo fruto, né? Mas essa é uma coisa, a gente fala nessa discussão do desenvolvimento regional, também é uma discussão nova que a gente vem trazendo, né? Segundo a literatura internacional mesmo, você tem a ideia da industrialização a partir, né? De uma empresa mãe, como a Bela Joana, por exemplo, que tem dinheiro, que constrói todo o parque industrial e ela domina os produtores, né? Isso é um problema, evidente, né? Existe um outro modelo, que é um modelo em que você tem uma produção flexível, né? De consórcios, né? Onde você não tem uma grande empresa. Você tem diversas empresas, aliás, vou dar um exemplo que você vai gostar, da sua terra. Na verdade, a literatura traz exemplos fabulosos da Itália, lá da região central da Itália, né? São os famosos distritos industriais. Só que nós pegamos esses conceitos que vêm lá de fora e mudamos totalmente aqui. Nós pegamos o conceito de distrito industrial da Itália e achamos que era só criar um espaço com pedra, água e luz e trazer empresa. Não é isso. Na verdade, a gente está falando de uma integração relacional, onde as empresas se relacionam e elas atendem às dificuldades que uma empresa isolada tem. Uma empresa isolada, ela é fraca, ela não consegue ser competitiva. Agora, se você tem um conjunto de empresas atuando em conjunto, de forma ordenada, bem planejada, com conhecimento, com as entidades participativas apoiando, você consegue avançar, né, nessa possibilidade de industrializar a sua atividade econômica, né, e gerar trabalho. Essa que é a ideia. Falar em trabalho, qual é a sua visão sobre a possibilidade de emprego, né? Cadê aqui? Tá fugindo aqui. Como diz aqui, emprego formal
Aí você fala no Brasil, né? Mas aqui, qual é a perspectiva que você vê em função de empregos? Você vê, é uma coisa boa observação, gente. É nesse trabalho que nós levantamos, que é eu diria que é um trabalho inédito, porque a PNAD, que é essa pesquisa, né? Sim. Ela termina nos estados, né? E nós fizemos um esforço para trazer para as regiões. Então a gente observa o seguinte: nós temos uma taxa de desocupação. Quer dizer, o que é desocupação? São os desocupados e aquelas pessoas que trabalham um volume de hora, uma quantidade de hora menor do que ela poderia trabalhar, né? Subutilizada, né? Sim. Nós temos uma taxa de 11,5% no estado. E nós temos uma taxa de subutilização de 20% no estado. E nós temos uma taxa de informalidade, pessoal que trabalha por conta própria de qualquer maneira, sem vínculo, né? De 37% da mão de obra, né? Essa subutilização leva em conta o potencial ocioso de uma empresa? Essa subutilização aí que a gente está falando é do pessoal, da mão de obra mesmo, né? Sim. Que está desocupada e trabalha parcialmente. Trabalha parcialmente, né? Uhum. Mas isso mostra o seguinte, que nós temos, na verdade, um contingente enorme de pessoas, né? Que está nessa condição de subutilizada e informalidade, né? Então, por mais que a gente tenha um emprego formal aí que está melhor o emprego formal, né? Mas na verdade a desigualdade social, ela se amplia, continua se ampliando. Por isso que a gente, ao invés de estar pensando somente em portos, em petróleo, etc., nós temos que pensar em atividades ordenadas, né, das atividades tradicionais, que tenham a capacidade de absorver essa mão de obra. Entendi. Você vê, só fechando, você vê o setor de cana-de-açúcar. Muita gente torce o nariz para cana-de-açúcar, mas quando o setor sucrocoleiro está operando, agora está na fase de final, né? Uhum. Ela dá um gás na economia de Campos muito bom. Agora nós estamos com resultado negativo, porque terminou a safra, terminou o processo de moagem, começam os desligamentos. É sazonal o negócio. Professor Gianino, tem mais uma perguntinha aqui. Tem outras perguntas, uma indagação, mas tem mais uma pergunta aqui. O ouvinte querendo saber o seguinte: dá um bom dia a todos. Fala assim: por que o mercado está receoso com o novo governo? Há motivos para isso? É o Cristiano que perguntou. Cristiano, né? É Cristiano? Isso, Cristiano. Cristiano, bom dia, Cristiano. Veja só, sempre fica receoso, Cristiano. Sabe por quê? A gente está falando aqui sobre política fiscal, desigualdade, falta de trabalho, essa coisa toda, né? Não é uma crítica, evidentemente, a ninguém, é só uma constatação de um economista, né? Nós estamos numa discussão de formação do governo, que não começou ainda, evidentemente, né? Mas o que se ouve falar o tempo todo? Gasto, mais orçamento, eu preciso disso. E em um momento, você tem uma política de o que a gente faz para aumentar a oferta agregada, a produção, é o que a gente está falando aqui, né? Porque, você quer gastar, mas de onde vai ser o dinheiro? O dinheiro, que na minha visão, o dinheiro sai do trabalho, da produção. E a maioria pensa que é o governo que dá dinheiro. Não cai do céu, não cai do céu. É o trabalho, né? E quando cai do céu, isso causa um problema sério no futuro. Essa que é a verdade. Não é agora, não. Você pode gastar muito agora. É igual o endividamento de uma família, né? Você pode se endividar, pegar um monte de empréstimo, comprar um monte de coisa. Naquele momento é só felicidade. Mas daqui a 1, 2, 3, 4... A conta chega. Aí, meu amigo, é complicado. Professor Simar, nós vamos ter que dividir essa aula de economia muito boa. O pessoal está querendo saber onde compra o livro do professor. Em várias etapas, né? Porque o nosso tempo já esgotou aqui. Gianino, o pessoal está querendo saber onde que compra o livro do professor. Onde compra o livro do professor? Pode deixar o meu número aí, mesmo, né? Fala aí então, professor, pode falar aí. Pode falar. Olha, 22, né? 9829 0223.
998290223. E quem pode acompanhar também pelo site, pode procurar lá Coneflu, né? Conjuntura Econômica Fluminense. Coneflu, tem muita discussão sobre a região, né? Coneflu, e o NUPERJ, que é o Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro, né? Que foi criado pela UENF e que eu coordeno lá. Ok, professor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Obrigado pela obra que o senhor nos presenteou aqui. Prazer grande. Muito obrigado. Espero que o senhor volte outras vezes. Obrigado a todos pela paciência aí. Um bom dia, um grande abraço a todos. O outro.